tem uma dose diária de veneno que muitas mulheres tomam hoje e elas já consideram isso normal, chamado anticoncepcional. Bom, eu falei recentemente sobre contracepção no Instagram e eu nunca fiz uso de método, nunca usei anticoncepcional. Eu já sou casada há quase 8 anos, só tive vida sexual após o casamento e eu nunca fiz uso de métodos contraceptivos. Eu nunca tive uma opinião sobre isso quando eu era jovem, solteira, e eu, como qualquer jovem, fui na ginecologista quando eu era novinha. E a maioria das ginecologistas, quando você vai, elas já te passam um anticoncepcional, dizem que é para reduzir o incômodo da menstruação ou das cólicas, mas eu nunca tomei nem quando eu era jovem. E eu me casei e também eu e meu marido nunca fomos favoráveis ao anticoncepcional, primeiramente por uma questão bíblica. Nós somos cristãos, protestantes, e nós vemos que na Bíblia, claro, a gente pode pensar, mas naquela época ainda não existia métodos contraceptivos, né? Só que na Bíblia tem um texto em Gênesis, que é um texto um pouco delicado, de um irmão de um homem que ele, Onã, se eu não me engano, o nome dele, o irmão dele era mau, filho de Judá. A Bíblia fala que era mau e Deus o matou, só fala isso. Então Onã se casa com a viúva, né? Porque na lei judaica, quando um homem morria sem deixar descendente, o irmão deveria se casar com a mulher e gerar um descendente, pelo menos em nome do falecido. E a Bíblia fala que Onã se deitava com a sua mulher, mas que ele jogava a semente na terra. Hoje, isso é chamado de coito interrompido. Então ele não fecundava a sua esposa. E a Bíblia fala que Deus o matou também. Então, assim, isso é um método que aparece na Bíblia e que mostra que isso foi reprovado aos olhos de Deus. Então, eu e meu marido, meu sogro é pastor e ele sempre foi contra métodos contraceptivos. Ele ensinava e ele era meio que alguém nadando contra a correnteza. Mas hoje, graças a Deus, praticamente todas as moças, as mulheres da minha igreja têm essa consciência. Mas além disso, o que eu queria dizer sobre os métodos, eu nunca fiz uso por uma consciência cristã de que filhos são bênçãos e que se de tudo você quiser esperar um tempo, existem métodos naturais, como a tabela, como o método Billings, existem alguns métodos que a mulher conhece o corpo dela e ela não toma uma dose de veneno para combater algo que é do corpo dela, que é ser fértil. E o anticoncepcional é um remédio para algo bom, fisiológico que está acontecendo no seu corpo. Mas além disso, 2 coisas sobre o anticoncepcional que ainda mais me fazem ter certeza de não usar, de nunca usar de nunca usar pílula anticoncepcional. Nós sabemos que existem métodos que são de barreira e métodos que são abortivos, métodos que matam aquilo que já foi fecundado. E nós cristãos cremos que a vida começa desde a fecundação. Quando o espermatozoide encontrou o óvulo e formou e se tornou um embrião, aquilo já começa a vida. É assim que nós cremos. Então, existem métodos de barreira, existem métodos que inibem a ovulação para que o espermatozoide não encontre esse óvulo. Mas o anticoncepcional, ele atua de 2 formas. Eu não sou médica, eu vou até deixar uns links aqui abaixo de onde eu vi essas informações de uma médica que eu vi explicando, uma médica ginecologista que parou de receitar anticoncepcional para suas pacientes, e ela explica o porquê. E ela diz que a ação da pílula ocorre tanto para inibir a ovulação, mas se a pílula falha em inibir a ovulação, ela trabalha no muco vaginal para que o muco mate os espermatozoides, digamos assim, né, de forma mais prática para a gente entender. E se esses 2 métodos falharem, o que o anticoncepcional faz? Ele pega a camada do endométrio, que é onde, né, aquela camadinha ali que vai receber o embrião. Ele pega essa camada, no nosso ciclo menstrual essa camada vai ficando cada vez mais grossa para poder receber um embrião. O anticoncepcional, se falhou em inibir a ovulação e se falhou em matar o espermatozoide, ele faz com que a camada do endométrio descame. Ele deixa essa camada bem ruim. Mas o que acontece? E é o que essa médica explica, que o anticoncepcional muitas vezes atua causando abortos ocultos. O espermatozoide encontra-se com o óvulo, mas eles formam um embrião, mas não há uma camada adequada para que o embrião se implante. Então, assim, a mulher descama, a mulher pensa até mesmo que ela menstruou, mas na verdade ela sofreu um aborto. E essa médica diz isso, que isso foi tirado das bulas dos anticoncepcionais, mas que existe, que até tem um nome lá que fala, eu me esqueci aqui agora, eu vou pôr aqui embaixo, mas o nome que se dá a isso hoje, mas mascarando que podem ocorrer esses abortos ocultos.
Então ela diz que após ver isso, de ver, não, mas então ele está fazendo como o DIU que nós sabemos que é abortivo, porque o DIU pode haver sim a fecundação, mas o DIU mata esse embrião. É isso que a pílula faz muitas vezes. Então ela é sim um método que pode ser abortivo. Então isso já é algo que, se uma mulher não quer, né, por qualquer que seja o motivo, ser mãe, ela está usando de um método que está matando no seu ventre. Essa é a realidade da pílula. Além de todos os malefícios que a gente vê, mulheres que já tiveram trombose, mulheres que já tiveram problemas terríveis por causa da pílula. Você pensa que todos os dias você está tomando uma dose de veneno que está mudando as suas funções uterinas, as suas funções de mulher, suas funções reprodutivas. Então, a pílula é uma bomba de veneno. É uma bomba de veneno. Eu vou deixar, como eu disse, linkado alguns vídeos aqui embaixo, que são muito esclarecedores sobre esse assunto, que explicam muito para nós, sobretudo mulheres cristãs, abrirmos nossos olhos. Nós somos totalmente contra métodos que provocam a morte do embrião. E a pílula faz isso também. Além desse grande motivo, que já é muito suficiente para descartar a pílula, ainda a segunda razão. A pílula veio durante o movimento feminista. Veio por mulheres feministas que queriam o quê? Tirar o problema da gravidez. Queriam que a mulher tivesse liberdade sexual, queria que a mulher pudesse ficar com quem ela quisesse, sem se preocupar com a gravidez. Como se o ruim de ter relação com várias pessoas fosse o perigo de engravidar. Existem muitos outros perigos, existem doenças e o pior, existem muitos prejuízos para a alma da pessoa. A pílula veio após o movimento feminista para resolver esse problema da mulher, de poder ter relação livre, mas não engravidar, não ter medo de engravidar. E o meu sogro cita algo que eu acho muito interessante. E ele disse que até falou isso com o médico uma vez, e o médico ficou um pouco perplexo. Até a década de 60 não se ouvia de mulheres que morriam de câncer de mama, de câncer no útero. Hoje, isso de câncer no colo do útero ou de problemas relacionados à função reprodutiva, a função de reprodução da mulher. E hoje isso é o que mais mata a mulher. E ele falou também com esse médico, olha, vai ver se tem câncer de mama no meio das Índias, vai ver se povos que não utilizam desses métodos, devia fazer um estudo sobre isso. Essas mulheres não têm problemas, não têm miomas, não têm nenhum desses problemas. Por que isso veio da década de 60 para cá? Por que isso veio na nossa geração? Porque hoje é comum. Uma mulher que não toma anticoncepcional é exceção, é estranho até. As mulheres comentam, qual anticoncepcional você toma? Até moças que ainda não têm relação. Já vão no médico, a médica já passa anticoncepcional. E a gente se acostumou com isso, mas com isso vieram muitos problemas para a mulher. Fora que eu já escutei algumas conhecidas minhas que tomavam anticoncepcional, diziam que não tinham libido, que ficava com secura na região íntima, que era bem ruim o fato de usar a pílula. Então eu te convido a pelo menos pensar sobre esse assunto e pesquisar. E não ser apenas mais uma pessoa que continua com a manada. Se todas as mulheres tomam anticoncepcional, não, isso é normal. Qual é o problema de tomar anticoncepcional? Além do problema para a sua saúde física, que isso aí a gente já está vendo N casos, eu já vi N vídeos no YouTube de mulheres que tiveram, que quase morreram até por usar anticoncepcional, e esse outro problema de que ele pode estar matando vidas no seu ventre. Esse é o motivo de que eu nunca tomei, não tomo e nunca vou tomar, nunca vou usar nenhum método desse tipo, nunca vou usar anticoncepcional. A solução, na verdade, é olharmos para vidas, é olharmos para um bebê, é termos a relação sexual dentro do casamento, termos casamentos saudáveis e sabermos que bebês são bem-vindos, vidas são bem-vindas na nossa relação. Se não, se você quer fazer um planejamento familiar, existem outras formas de fazer isso. Não através de pílula, não através de coisas que estão destruindo você e podem até mesmo estar destruindo o seu relacionamento. Quantas mulheres ficam extremamente estressadas, ficam com os hormônios, com tudo alterado por causa de pílula. Então existem muitos malefícios na pílula, muito mais malefícios. Não tem benefício nenhum, na verdade. Mas ainda assim, se uma mulher não quer, por algum motivo, que se a mulher acha que existe algum motivo dela não ter filhos, a mulher tem que recorrer a outras situações e não injetar coisas dentro dela que podem até mesmo estar provocando abortos ocultos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conseguido entender. Como eu disse, eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns vídeos muito interessantes que explicam bem, a coisa bem médica mesmo, para você se convencer e para você entender
que nós, como cristãs, nós não temos que querer nada que é oriundo do feminismo, se já vem do feminismo, não presta, e também saber quais são os efeitos reais que está causando dentro de você. Que Deus fale ao seu coração através disso, que você se liberte dessa praga na sua vida e você desfrute de uma vida muito melhor, sem esse veneno diário no seu organismo. Até a próxima!